Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, você está no Pense Matemática. E hoje nós temos mais uma lista de exercícios. Nós temos publicado todas as terças-feiras exercícios sobre 3 questões sobre algum assunto relevante e importante. E o nosso assunto de hoje é sobre o quê? Progressões aritméticas. Se você tem questões com dúvidas, se você tem ideias, aqui na descrição do vídeo tem o nosso e-mail, mande para nós essas questões. Nós estamos fazendo uma triagem das questões que chegam e preparando aí listas para todas as semanas, ok? Além disso, todas as semanas a gente tem questões resolvidas do Enem e é muito importante para quem vai fazer Enem agora em 2017 que você acompanhe o que a gente está falando. Hoje nós faremos 3 questões sobre progressões aritméticas. Veja o que nós temos aqui. A primeira questão que a gente vai resolver é uma questão da Universidade Federal de Santa Catarina e ela vai nos dizer o seguinte, olha só, confira aí na tela o que é que tem a questão. Ela diz assim: o produto das raízes da equação x² menos 5x mais 6 é a razão de uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 7. O valor do 12º termo dessa progressão é igual a quanto? Pessoal, então dá uma olhada, vem pra cá. Ele está nos dizendo que na equação x² menos 5x mais 6, o produto das raízes dessa expressão é igual à razão de uma progressão aritmética na qual o primeiro termo é igual a 7, ok? A razão de uma progressão aritmética na qual o primeiro termo é igual a 7 e a pergunta do exercício é a seguinte: quem é o 12º termo desta pergunta, ok? Quem é o 12º termo desta progressão aritmética? Veja comigo, se a gente pensar nessa ideia, a gente vai pegar e vai dizer o seguinte, olha, a expressão é uma expressão de segundo grau e ele está falando que o produto das raízes, veja, quando o número que está multiplicando x² é igual a 1, você vai me dizer que nós temos aqui, ó, o número que multiplica x é a soma das raízes com sinal trocado e o termo independente é o produto das raízes. É o que a gente chama de quê, pessoal? É o que a gente chama de soma e produto das raízes. Você pode me dizer que a soma de duas raízes, x1 mais x2 é igual a menos b dividido por a e que o produto das raízes x1 vezes x2 é igual ao c dividido por a. Agora, me responda uma coisa. Neste caso, a gente pode garantir, então, que o produto das raízes é igual a quanto, pessoal? O produto das raízes é igual a 6. Se o produto das raízes é igual a 6, pensa comigo, eu posso te dizer que a razão dessa progressão aritmética é igual a 6. E aí, nós temos que tomar um cuidado importante que é, como é que a gente faz para determinar o 12º termo dessa progressão? Você vai pegar e vai me dizer o seguinte, professor, a fórmula do termo geral nos diz que a n é igual a um valor ak qualquer mais n menos k, tudo isso multiplicado pela razão. Nesse caso, o an, pessoal, é o A12, que é o valor que nós temos. O valor que nós queremos, o valor que nós temos é o A1. E aí você vai pôr aqui para mim, ó. Isso vai nos dar o quê, pessoal? 12 menos 1, assim como eu tinha n menos k. 12 menos 1 vai nos dar mais 11 vezes a razão. Consequentemente, o 12º termo dessa sequência é igual ao A1, que vale 7, mais 11 vezes a razão, e a razão dessa progressão vale quanto? A razão vale 6, ou seja, o 12º termo é igual a 7 mais 66, o 12º termo é igual a 73, ok? O 12º termo dessa progressão é igual a 73. Ele é um exercício básico de progressões aritméticas. Note que nós usamos o quê? Nós usamos o produto das raízes como razão e estamos dizendo que o primeiro termo é 7, que o 12º termo é igual a 12.
trabalhamos com a fórmula do termo geral e aí nós dissemos que a 12 é igual a 1 mais 11 vezes a razão. Fazendo o desenvolvimento, o 12º termo vale quanto? Vale 73, ok? O 12º termo vale 73. No final desse vídeo, a gente tem lá um direcionamento para as aulas sobre progressões aritméticas que já estão gravadas aqui no canal, ok? Agora, veja só. Essa é a primeira questão. Vamos dar uma olhada na questão número 2. Na questão número 2 da Universidade Federal do Pará, ele vai nos dizer o seguinte, dá uma olhada, veja na sua tela o enunciado. Sabemos que a sequência 1 menos 3x, x menos 2 e 2x mais 1 é uma PA. Então, enquanto a gente pensa nessa história, dá uma olhada, questão número 2 nos diz o quê? Nos diz que 1 menos 3x, x menos 2 e 2x mais 1, x menos 2 e 2 vezes x mais 1, diz que isto é uma PA. O que acontece comumente nesse tipo de estrutura é, embora a gente saiba que isso é uma PA, os valores colocados aqui trazem uma incógnita e a gente não consegue descobrir um valor específico para a razão. O que a gente precisa lembrar é do seguinte, a definição de razão de uma PA é que um termo menos o termo anterior é sempre igual a um termo qualquer menos o termo anterior, e isso vai ser usado indistintamente. Se nós levarmos isso em conta, às vezes, embora a gente saiba que os valores representam uma PA, a gente não consegue descobrir o valor da razão, porque eles têm uma incógnita como tem nesse caso. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai lembrar que, veja, se um grupo de valores é uma PA, necessariamente A2 menos A1 tem que ser igual a A3 menos A2. Ou, pensa comigo, A2 negativo vem para cá positivo, A2 mais A2 vai nos dar 2 vezes A2, igual A1 negativo vai para lá, positivo, então igual a 1 mais A3. E aí dá uma olhada, nós estamos criando uma regra que nos diz que o dobro de um termo é igual ao termo anterior mais o termo o quê? Mais o termo posterior. E perceba, eu estou te mostrando essa relação com o segundo termo, o primeiro termo e o terceiro termo, mas essa relação funcionaria em qualquer um dos pontos da progressão. Por exemplo, o termo da posição 50, 2 vezes o termo da posição 50 é igual ao termo da posição 49 mais o termo da posição 51. Isso funcionaria em qualquer momento ao longo de uma PA. Se nós levarmos essa ideia em conta, me responda. Neste caso, pessoal, olha só, o primeiro termo é 1 menos 3x, o segundo termo é x menos 2 e o terceiro termo é 2 vezes x mais 1. Quer dizer, então, que a gente vai colocar aqui, olha lá, 2 que multiplica o segundo termo, que é x menos 2, igual ao primeiro termo, que é 1 menos 3x, mais o terceiro termo, que é 2 vezes x mais 1. Organizando as coisas, 2 vezes x vai nos dar 2 vezes x, 2 vezes menos 2 vai nos dar menos 4, atenção, 1 mais 1 nos dá 2, menos 3x mais 2x vai nos dar menos x. Menos x vem para cá positivo, 2x com x vai nos dar 3x, 4 vai para lá positivo, 2 com 4 vai nos dar 6, quer dizer que x vale quanto? Quer dizer que x é igual a 2. Agora, veja só, se nós descobrimos que o x é 2, olha o enunciado de novo. O enunciado nos pergunta qual é o valor da raiz quadrada de x ao quadrado mais 21, ok? Qual é o valor da raiz quadrada de x ao quadrado mais 21? Pessoal, pensa comigo. Se a gente pegar o x e substituir o x lá em cima, você vai me dizer que a gente fica com o quê? Com raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado mais 21. Ficamos com raiz quadrada de 4 mais 21. Raiz quadrada de 25 e raiz quadrada de 25, neste caso, é igual a quanto? É igual a 5, ok? Raiz de 25 acaba igual a 5. Esta é
a solução final deste exercício, ok? É um bom exercício, trabalhando uma ideia relativamente simples aqui, mas frisando que esta propriedade é de suma importância quando a gente fala sobre o quê? Quando a gente fala sobre progressão aritmética, legal? Ok? Este é o exercício número 2 da nossa lista de hoje. Vamos lá, eu quero que você veja o exercício número 3. Ok, veja só. Vamos falar sobre a questão número 3 de hoje. E a questão número 3 vai nos dizer o seguinte. É um exercício da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Veja aí na sua tela o que diz o enunciado. Ele diz o seguinte, olha, leia com atenção a história em quadrinhos. E aí nós temos lá, já convidei a Lana para sair 492 vezes e em todas as vezes ela disse não. O que significa isso? Ele fica pensando. E aí o amigo responde que ela tem uma paciência de santa. Considerando essa ideia, nós temos lá. Considere que o leão da história acima tenha repetido o convite por várias semanas. Na primeira semana, ele convidou a Lana para sair 19 vezes. Olha só, vem para cá, na primeira semana, convidou ela para sair 19 vezes. Na segunda semana, ele a convidou para sair, pessoal, 23 vezes. Na terceira semana, ele a convidou para sair 27 vezes. E aí, você vai perceber que o que nós temos aqui é uma progressão aritmética. E me responda uma coisa, qual é a razão dessa progressão? Professor, a razão dessa progressão é de 19 para 23 aumenta 4, de 23 para 27 aumenta 4, quer dizer que a razão é igual a quanto? Quer dizer que a razão é igual a 4. Agora, pensa comigo no seguinte. Quando a gente fala disso, a pergunta do enunciado, olha o enunciado de novo, a pergunta diz assim, e assim sucessivamente, aumentando em 4 unidades o número de convites feitos na semana anterior. Imediatamente após ter feito o último dos 492 convites, o número de semanas já decorridas desde o primeiro convite era de quanto? Então, veja comigo, pessoal. 492 convites é o número de convites feitos na última semana ou é o total de convites feitos ao longo das semanas? Ah, professor, a soma das N semanas, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, a soma dos convites feitos nas N semanas é igual a 492, certo? A soma dos N convites feitos, a soma dos convites feitos ao longo das N semanas é igual a 492. Um erro muito comum em exercícios como esse é quando as pessoas leem esse 492 e interpretam ele como se ele fosse o último elemento dessa sequência, tá ok? Na verdade, aqui a gente tem o que, pessoal? A soma de todos os elementos que vai nos dar 492. E aí é relevante lembrar do seguinte, soma dos N termos de uma PA é igual a A1 mais AN, primeiro mais último, tudo isso multiplicado pelo N, que neste caso vai ser o número de semanas que a gente está procurando, e dividido por quanto? Dividido por 2. Se a gente prestar atenção a essa ideia, observe, a primeira semana, pessoal, são 19 convites. O número de semanas, N, é o que eu quero saber. O que é que nós não temos nesse exercício? Olha, a gente tem a soma dos N, que é 492. Eu já posso pôr aqui, ó, isto é igual a 492. A gente tem a primeira semana, que é o primeiro termo, mas nós não temos o quê? Não temos a enésima semana. Então, para esse caso, você poderia me dizer o seguinte, olha, o AN é igual a 1 mais N que eu quero menos 1 vezes a razão. O AN que eu quero é igual a 1 que vale 19 mais N menos 1 vezes a razão. E a razão vale quanto? A razão vale 4. Quer dizer que o AN é igual a 19 mais 4 vezes N, 4N, 4 vezes menos 1, que vai nos dar menos 4. Ou seja, o AN é igual a 19 menos 4, que vai nos dar 15 mais 4 vezes N,
Este é o valor de convites, ou a quantidade de convites feitos na última semana. O que a gente precisa descobrir é o valor de quem? É o valor de N nessa história. Se pensarmos assim, você vai trabalhar a expressão fazendo o quê? Olha comigo. Vamos jogar para cá, ó. Eu vou pegar essa expressão e vou desenvolver. Eu vou te dizer, pessoal, que o A1 é igual a 19 mais o AN. E o AN é 15 mais 4N. Tudo isto vezes N dividido por 2 igual a 492. Pensando nessa história, olha, 19N com 15N, desculpa, 19 com 15 vai nos dar 34, mais 4N, tudo isto vezes N, igual a 492. Dividido aqui, por 2. Dá uma olhada. 34 dividido por 2 vai nos dar 17. 4N dividido por 2 vai nos dar 2N. Tudo isto vezes N igual a 492. Certo? Tudo isso vezes N igual a 492. Fazendo a multiplicação, nós temos 2N vezes N, que vai nos dar 2N ao quadrado. 17 vezes N, que vai nos dar 17N. Tudo isto menos 492 igual a zero, ok? Esta é uma expressão de que grau? Esta é uma expressão de segundo grau e veja, o A vale 2, o B vale 17 e o C vale menos 492. Se a gente pensar nessa história, eu vou começar calculando, pessoal, o valor do delta. Se nós descobrirmos o valor do delta, veja, delta é b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual 17 elevado ao quadrado. 17 ao quadrado nos dá 289. Menos 4 vezes o a, que vale 2, vezes o c, que vale menos 492. Então, menos 492. Quer dizer que o delta é 289, menos com menos nos dá mais, 8 vezes 492. Eu vou por aqui, ó. 492 vezes 8 vai nos dar, pessoal, 3.200. 8 vezes 400, 13.200. 8 vezes 90, 720. 8 vezes 2, 16. Somando tudo, a gente tem 6, a gente tem 3, temos 9 e temos 3.936. Então, 3.936. Tudo isso mais 289. Logo, 6 e 9 vai nos dar 15, vem 1. Eu fico com 4 e 8, que vai nos dar 12, vem 1. Eu tenho 10 e 2, que vai nos dar 12, vai 1. Nós temos 4.225, ok? Que é a soma e o produto, respectivamente, daqueles valores. Então, delta acaba igual a 4.225, ok? Delta acaba igual a 4.225. Eu vou lhe sugerir, como a gente viu nas alternativas, todos os valores são valores inteiros. Eu vou lhe dizer o seguinte, olha, na verdade, N é igual a menos 17 mais ou menos raiz quadrada de 4.225. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 2. 2 vezes 2 vai nos dar 4. Então, N vai acabar igual a quanto? Menos 17 mais ou menos. Pensa comigo. Veja só. Se a gente trabalhar com essa relação, o que a gente tem aqui, pessoal? 60 elevado ao quadrado dá ou não dá 3.600? É verdade, professor, 60 elevado ao quadrado dá 3.600. As alternativas são todas alternativas inteiras. 70 elevado ao quadrado vai nos dar 4.900. 60 ao quadrado é 13.600. 70 ao quadrado é 4.900. Para pensar. 65 vezes 65 vai ser o valor com final 5 que tem raiz exata entre 3.600 e 4.900. Você poderia fazer por dedução, né, desmembrar esse valor, decompor o 4.225, mas eu lhe garanto, o resultado que a gente tem aqui é igual a 65, tudo isso dividido por quanto? Dividido por 4. Vamos pensar numa coisa? O que o N representa, professor?
O N representa a quantidade de semanas. Então pensa comigo, se N representa a quantidade de semanas, é inviável admitir que a quantidade de semanas seja um valor o quê? Seja um valor negativo. Então, menos 17 menos 65, que vai nos dar negativo, dividido por 4, não me interessa. Eu vou pegar e vou pôr aqui, ó. O N final, que representa o número de semanas, é igual ao quê? Menos 17 mais 65, que vai nos dar quanto? Professor, 65 menos 17 vai nos dar exatamente 48 dividido por 4. E 48 dividido por 4 quer dizer que nós temos aqui 12 semanas de convite sendo feito por esse leão, bastante inconveniente, né? Vamos e venhamos. O que acontece? O número de semanas que se passaram desde o primeiro convite até o momento em que foi feito o convite 492 é igual a 12 semanas. Como você pode ver, é um exercício tratando de soma dos termos que precisa de expressões do segundo grau e a gente tem que tomar cuidado, né, para calcular raízes de números maiores, legal? Ok? Gostou das ideias de hoje? Não lembra mais de progressão aritmética? Tem vídeo para você acompanhar aqui em cima e inscreva-se aqui no canal. Isso é muito importante para esse trabalho, ok? Meus caros, grande abraço, até mais!